Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram sobre se a origem do kickboxing é realmente o Kyokushin, né? Se o kickboxing japonês ou o kickboxing em geral veio do Kyokushin. Na verdade, é uma resposta um pouquinho longa, né? É, o kickboxing surgiu de duas vertentes separadas, né? Uma americana e uma japonesa. A americana surgiu do karatê semi-contato, né? O pessoal do semi-contato ali quis colocar uma contundência um pouquinho mais forte, né? Tornar a luta um pouquinho mais realista, e aí inventaram a modalidade chamada full contact, que apesar de já ser mais contundente, não valia chute na perna na época, né? E aí depois foi evoluindo para o kickboxing um pouco mais completo, né? Colocou a modalidade low kicks, né? Que aí já valia chutar na perna. Aí colocou tie rules, que aí já valia clinch, joelhada também. Né? Mas o início ali foi o karatê semi-contato. Né? Os maiores expoentes que a gente tem no Brasil nessa vertente aí foram o Paulo Zorello e o Sérgio Battarelli. Já a vertente japonesa, ela surgiu do Kyokushin. Sim. É claro que não foi a única. O Kyokushin não foram os únicos ali a começar a explorar a parte de soco no rosto, a parte do kickbox, mas um marco importante para o surgimento do kickboxing foi o desafio realizado entre Kyokushin versus Muay Thai, né, na Tailândia. O mestre Oyama levou 3 discípulos ali para disputar esse desafio, né? Tadashi Nakamura, Akio Fujihara e Kenji Kurosaki. Né, os 2 primeiros foram vencedores nesse desafio. Na verdade, era um kickbox ali, mas não tinha muito umas regras bem definidas, não. Né, valia da projeção também. Tanto é que para quem assistia os desenhos do Street Fighter, aquele desenho antigo lá, e aí tem uma hora que o Ryu e o Ken estão lá na Tailândia e surge um grupo ali para tentar agredir eles, e eles falam, o Ryu fala que não, contra eles tem que usar golpes de judô, né? E realmente nessa luta do desafio ali, o pessoal do Kyokushin usava muita queda parecida com a do judô, né? E 2 vencedores e um perdedor, que foi o Kenji Kurosaki, né? Apesar de ter perdido esse desafio, ele foi uma das peças mais importantes aí para o surgimento do kickboxing como a gente conhece hoje, né? O kickboxing japonês. A academia que ele fundou de kickboxing, a Meijiro Gym, né? Ele acabou fundando essa academia, teve um discípulo importante, Toshio Fujiwara, né? E outro discípulo muito importante que ele teve foi um cara chamado Jan Plas. Esse Jan Plas, ele era um holandês, né? Que ele foi treinar na Meijiro Gym lá no Japão e levou os ensinamentos para a Holanda, né? E aí acabou sendo fundada a Meijiro Gym na Holanda, né? Como se fosse o berço do kickbox holandês. Então esse berço do kickbox holandês tem raiz no Kyokushin. Tanto é que quando eu treinei lá na Meijiro, eles têm assim os rituais parecidos com o do Kyokushin, né? Quando vai começar o treino, todo mundo fica de seiza, aí sensei nirei, ossa, é igualzinho assim. Só o treino que muda um pouquinho, mas dá para ver que assim a raiz ela se aproxima bastante, né? Tanto é que quando eu fui para lá, eu treinei um pouquinho, fiquei 2 meses lá, mas consegui conectar, né, o que eu já tinha do meu karatê com o que eu precisava fazer, que era o kickbox, né? Na época eu estava lutando no K1. Né? Então acabou que o kickbox cresceu, se espalhou bastante, mas a raiz foi aí, né? O marco aí mais importante do surgimento do kickboxing japonês foi esse desafio, né, que aconteceu lá em 1964. Né? E aí acabaram surgindo diversas organizações, diversos atletas de nome, né? A organização principal aí que fez mais sucesso aí na história foi o K1, né, o K1, e de lá vieram muitos lutadores, inclusive holandeses, né, que carregavam ali, é claro, um estilo próprio ali que eles foram desenvolvendo, mas o berço estava no kickbox japonês, que veio do Kenji Kurosaki. Beleza?
Hoje o vídeo foi curtinho, né? Porque a história eu consegui resumir bem, né? Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim lá no Teixeira Fight e a gente se vê na próxima.